abandono, superação, luta, casamento, perda, amor, filho, fé em Cristo. Uma história de superação. Eu sou Melanie Gomes. E eu sou Priscila Rodrigues. E está no ar a terceira edição do Cristã News. Hoje contaremos a história de Benedito Cassimiro da Silva, um homem que se desdobrou durante a vida e teve que ser pai e mãe para dar o melhor para seus filhos. Acompanhe a reportagem especial e veja como um lar abalado por uma tragédia pode ser próspero quando Jesus está acima de tudo. A minha vida foi não foi fácil. E quando a mãe dos meninos foi embora, eles ficaram tudo pequeno e a gente muito pobre, né? Nem casa direito nós morávamos não tinha, né? Mas aquilo eu tinha um amor tão grande nos filhos, que eles estão aí a testemunha. Eu nunca bati num filho. E muito pobre, aquilo, você chegava em casa, os meninos andavam brincando pelo quintal, por aí. Às vezes tinha dia que a gente chegava, a gente tinha que fazer comer, porque eles estavam brincando lá, era hora de almoço, tinha que voltar para o serviço, né? Muitas vezes a gente não tinha nem como dormir, né? Porque nós não tinha... Muitas vezes não tinha nem colchão para dormir. Deus me deu a graça que eu nunca perdi a paciência, eu nunca briguei com um filho, né? Eu nunca cheguei a raiar com um menino, falar em palavrão, eu nunca falei, que eu sei que a palavra da gente tem poder, né? E acho que é por isso que eu tenho uma família exemplar. A gente naquela época, logo para contar a história, meu pai morreu, né? Nós era 4 irmãos, 3 mulheres e eu. E aquilo, né, a gente ficou muito pobre, né, naquela época, e a gente mudou para uma roça lá, e lá minha mãe acompanhava as filhas, tinha 2 filhas casadas, acompanhando elas, e eu fiquei abandonado num rancho lá na roça, à beira do Capivari. Eu fiquei abandonado lá, e lá eu achei uma pessoa, inclusive essa pessoa hoje ela é parente do João Rosa, é tia do João Rosa, que me acolheu. E lá ela me cuidou de mim até eu aprender a trabalhar, né? Lá eu aprendi a trabalhar, arrastar enxada com eles na roça, né? E aí que eu cresci naquela história, mas eu fui abandonado lá naquela época, né? Num rancho de paia de arroz, não sei, hoje vocês não conhecem o que é rancho de paia de arroz, né? Mas a gente colhia arroz, fazia as paredes de paia de arroz, e a gente foi abandonado num rancho daquele lá, né? Abandonado assim, porque a gente morava num rancho e eles mudou. Quando eu cheguei de tarde, só tava a mochila minha lá e... Abandonado. Né? O senhor tinha quantos anos, pai? Eu tinha uns 10 anos, né? Uns 10 anos. E daí pra cá, até hoje eu fico pensando assim, o que Deus tem na minha vida, porque eu fui abandonado, eu não tive instrução assim, de pai para me ensinar como é que eu vou viver, o que eu vou falar, Não, eu não tive isso, não. Eu vivi pelas casas dos outros, e na maneira que eu vivi, eu fui crescendo. Aí quando eu fui enjoando de viver pelas casas dos outros, eu resolvi casar. Aí casei com a mãe desses filhos que eu tenho, né? E aí a gente viveu 23 anos casado. Dentro desses 23 anos a gente adquiriu essa família, né? E aí, quando já dá os meninos começando a crescer, veio a mãe, aconteceu um acidente, ela morreu na hora, né? E aí, igual o Nilton falou, aí ficou esse buraco, né? Do outro, né? E quando é fé que vem a acontecer aquilo, e aí eu comecei a perder a cabeça naquela época, eu fui para o Pará, larguei sozinho aqui. Eu fui para voltar com 10 dias, 15 dias, eu fiquei quase um mês lá. Quando eu cheguei, estava tudo num desespero, chorando, né? Mas Deus me deu a graça que eu voltei, eu nunca perdi a cabeça, tranquilo, né? Trabalhei muito para criar, né? E hoje, graças a Deus, eu sou tranquilo, porque acho que a tarefa que Deus me deu eu cumpri, né? De criar
os meninos dentro da vontade de Deus, né? Porque eu levava eles, todas as vezes, todos os cultos, eu levava eles para a igreja. Assim, quando a mãe morreu, eu chegava e eu dava banho de menino, às vezes a gente saía na feira, voltava, chegava aqui, tinha menino que ainda estava por arrumar, eu levava para o banheiro, tomava banho, que banheiro era só na base da lata, né? Dava banho nos meninos e nós ia para a igreja, né? Levei para, quando eu mandava neles, nós ia para a igreja. Né? E assim, eu passei muita dificuldade para criar eles, mas Deus me deu a graça e eu estou indo. A experiência aí que eu tenho com Deus é porque Ele me sustentou, né? A fé, né? Aquilo sempre eu nunca... Eu sei que foi Deus que fez isso comigo. Porque devido às dificuldades, das barreiras tão difíceis, de levar menino para Goiânia, por exemplo, sem dinheiro. Você pegava o ônibus aqui, chegava em Goiânia, você não tinha dinheiro nem para você comer. Às vezes passava o dia inteiro sem comer. Em Goiânia aconteceu isso muito. Mas eu acho que a experiência íntima que a gente tem é que Deus sustentou. Por isso que eu falo para você, que compensa você servir a Deus, viu? E outra coisa que eu penso que muitas vezes a gente passa por uma fase, que você só entra no céu se você for purificado, né? Você não entra no céu de qualquer maneira, não. Você tem que ter uma prova na sua vida de como você crê em Deus, né? E eu creio que essa é uma prova que Deus me deu, que essa fase que eu atravessei é porque Deus segurou nas minhas mãos. Não é porque eu tinha condições sem Deus de viver e fazer isso que aconteceu, mas Deus me segurou nas mãos. Né? E Deus, com grande paz e amor, tem nos dado cada dia mais esse suplemento da falta da minha mãe, mas com o grande amor do meu pai. Algo assim que eu vejo que nós fomos privilegiados, né, por tê-lo ao nosso lado o tempo todo. Mas quando o meu pai aproximou-se de nós, a gente percebeu que nós também, os irmãos, teve essa cumplicidade. E assim, é maravilhoso. Eu me emociono de alegria. Isso é algo que eu sei que poucas pessoas vão ter uma pessoa como meu pai do lado. Isso ele deixou comigo. E eu faço sempre com os meus filhos. Tento repetir esses passos dele. Essa lição que ele nos deu. De que nós possamos nunca desistir do filho. Mesmo que eu tenha as minhas dificuldades e as minhas necessidades, quando eu tive os meus filhos, eu abri mão de tudo, porque os meus filhos, eu percebi a grande responsabilidade que eu tenho com eles, independente de eu ser pai ou de eu ser mãe, porque ele me ensinou isso. E isso é algo assim, muito precioso, é um tesouro na minha vida. E eu quero passar isso para os meus filhos também. Assim como os netos, olha para o meu pai como uma avó também, né? E apesar da minha mãe ser uma super heroína, o buraco que se ficou, ele supriu. Eu tenho que ser melhor filho, porque ele me ensinou isso. O amor dele sempre foi incondicional. Eu nunca vi meu pai jamais bater, reclamar da vida, jamais. Sempre louvando a Deus, sempre com muita fé, sempre com muita esperança. Isso ele sempre colocou para nós. Sem dinheiro, pobreza, tudo que vocês puderem imaginar. Mas com muito amor e com muito Deus na nossa família. Muito Deus através dele. Ele sendo esse canal entre nós e Deus. Trazendo Deus sempre para nós, para a nossa presença. E isso nos supriu. E nada assim, se falasse, pô, você trocaria tudo isso por um lar. Se eu pudesse nascer hoje, cara, eu nascia de novo. Eu queria meu pai de novo comigo, independente de pobreza, de riqueza, do que for. Mas ele comigo, acho que nada, problema nenhum, pode assim, ser tão grande que não valesse a pena estar do lado dele. O que eu quero falar para os pais é porque a palavra de Deus fala que o filho é herança. Como que eu posso receber uma herança de Deus e eu vou escorraçar ela, falar palavrão? Falar que meu filho não presta, falar que você é vagabundo. Então a experiência é essa, que
Se você sabe que o filho é herança, que Deus te deu, para que você vai amaldiçoar seu filho? Para que você não vai cuidar do seu filho? Que meus filhos, eu acompanhei eles, enquanto eu dei conta de acompanhar, eu acompanhei, né, para todo lado, né? Eu não deixava meus meninos brincar assim, ficar pela rua, brincar de qualquer jeito, sempre de olho neles. Eu nunca deixei eles, né? Então, o pai que tem filho, ele tem que andar perto do seu filho. Por isso que hoje em dia dá muito filho perdido por aí, porque não tem pai, né? Tem o pai, mas não tem o cuidado de acompanhar o filho, a sua juventude, até ele crescer, até ele formar, se tornar uma pessoa adulta. E essa herança, você sabe que a criança tem que ensinar ele a caminhar. E o que é o meu dever? O meu dever é de ensinar meu filho a caminhar, a herança que Deus me deu, cuidar dela, até ela crescer. Por isso que hoje eu tenho uma herança que eu agradeço muito a Deus, e eu falo que essa herança é do Senhor Jesus, que é os filhos, né? Os filhos estão sempre igual. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas eu ter os filhos, eu sinto realizado, né? Oh, eu te amo, viu? Aê, né, pai? Aê! Essa foi uma simples homenagem a todos os pais que se desdobraram e criaram seus filhos sem a presença das mães. Seja por qual motivo for, esses homens muitas vezes não são lembrados, mas eles existem e estão por toda parte. Até a próxima edição. Tchau! Eu vou voltar, Leonardo, eu prometo, a gente vai voltar.